O poder do perdão. O perdão é um tema profundamente presente nas Escrituras Sagradas, e é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou. Perdoar não significa esquecer, nem aceitar passivamente o mal que nos foi feito. Perdoar é uma atitude do coração, uma escolha consciente de liberar a outra pessoa de uma dívida que ela não pode pagar, seja ela emocional, moral ou mesmo prática. O perdão é libertador, tanto para quem perdoa quanto para quem recebe o perdão. Embora seja difícil, perdoar é um caminho essencial para a paz interior e para a restauração de relacionamentos. O mandamento do perdão em Mateus 18. Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar alguém que o ofendesse. Ele sugeriu até 7 vezes, mas Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa resposta de Jesus nos mostra que o perdão não tem limite. O perdão deve ser contínuo, sem um número determinado de vezes. Isso nos ensina que, para seguir os ensinamentos de Cristo, não podemos medir o perdão. A prática do perdão deve ser constante em nossas vidas, como uma maneira de refletirmos o amor incondicional de Deus, que nos perdoa sem fim. O perdão de Deus por nós é o maior exemplo de perdão que podemos conhecer. A Bíblia nos ensina que, enquanto éramos ainda pecadores, Deus nos perdoou por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Em João, lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus não depende de nossos méritos. Ele não nos perdoa porque merecemos, mas porque sua graça e misericórdia são infinitas. Deus oferece o perdão gratuitamente, e Ele nos convida a fazer o mesmo com os outros. Quando perdoamos, estamos imitando esse perdão generoso e sem reservas. O perdão como caminho para a liberação. Perdoar não significa que estamos aprovando o mal que nos foi feito. Pelo contrário, perdoar é um ato de libertação. Quando guardamos rancor e ressentimento, isso nos escraviza emocionalmente. Esses sentimentos negativos podem corroer nosso bem-estar, nossas relações e até nossa saúde mental e física. O perdão, portanto, é uma escolha de libertar-se do peso do ódio, da raiva e do ressentimento. Em Efésios, Paulo nos instrui: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas de entre vós, com toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando escolhemos perdoar, não estamos negando a dor que sentimos, mas estamos reconhecendo que o perdão é mais poderoso do que o ressentimento. Perdoar é dar o passo necessário para a cura e a restauração, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. O perdão como reconciliação. Perdoar também pode ser o primeiro passo para a reconciliação de um relacionamento. No entanto, a reconciliação não depende apenas de quem perdoa. Ela exige um esforço mútuo, onde as duas partes estão dispostas a restaurar o vínculo rompido. Em Coríntios, Paulo afirma que Deus nos deu o ministério da reconciliação, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quando perdoamos, estamos ajudando a reconstruir pontes. O perdão abre a porta para um novo começo. Mesmo que não seja sempre possível restaurar um relacionamento da mesma forma que era antes, o perdão ainda pode criar um espaço para a paz e para o entendimento. Em muitos casos, o perdão permite que as feridas sejam tratadas, que as diferenças sejam superadas e que o relacionamento seja restaurado com mais maturidade e compreensão. O perdão e a paz interior. A prática do perdão também tem um impacto profundo na nossa paz interior. Quando não perdoamos, permitimos que o mal que nos fizeram continue a nos afetar, muitas vezes por anos. Mas quando escolhemos perdoar, encontramos a paz. O perdão nos liberta da prisão emocional do passado, nos permitindo viver plenamente no presente. Em Filipenses, Paulo fala sobre a paz que vem de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não pode ser alcançada sem o perdão. Quando perdoamos, abrimos espaço para que a paz de Deus invada nosso coração e mente, trazendo uma sensação de alívio e serenidade.
O desafio de perdoar, embora o perdão seja essencial para uma vida plena, sabemos que ele não é fácil. Quando somos feridos profundamente, seja por palavras, ações ou traições, o perdão parece muitas vezes impossível. O sofrimento que a dor causada por outra pessoa provoca é real, e às vezes a raiva e a mágoa são tão grandes que nos sentimos incapazes de perdoar. No entanto, Deus nos chama a perdoar, não porque seja fácil, mas porque é necessário para nossa cura e para nossa paz. Perdoar não significa que devemos esquecer o mal que nos foi feito ou que devemos permitir que as pessoas nos façam mal novamente. O perdão pode ser um processo doloroso e demorado, mas é um caminho de cura e libertação. Ao perdoar, não estamos mais escravizados pela ofensa. Estamos escolhendo não permitir que o outro tenha poder sobre nossa paz e felicidade. O perdão e a oração é uma ferramenta poderosa no processo de perdão. Quando nos aproximamos de Deus em oração, pedindo força para perdoar, Ele nos dá a graça necessária. Jesus, em sua oração no Monte das Oliveiras, nos ensinou a orar por aqueles que nos ofendem. Em Mateus 5:44, Ele disse: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orar por aqueles que nos feriram não é apenas um pedido de ajuda a Deus, mas também um passo em direção ao perdão. Quando oramos por aqueles que nos machucaram, nossas emoções começam a se alinhar com a vontade de Deus, e nosso coração se abre para a cura. Conclusão: o perdão é um dos pilares do cristianismo e um reflexo do amor de Deus por nós. Embora seja desafiador, perdoar é um caminho de cura, liberdade e restauração. O perdão nos liberta da prisão do rancor e nos permite viver em paz com nós mesmos e com os outros. Ao perdoarmos, imitamos o perdão generoso de Deus e contribuímos para a cura dos relacionamentos e da nossa própria alma. Que possamos lembrar sempre que o perdão não é um fardo, mas um presente que Deus nos oferece para vivermos em paz. Que, com a ajuda de Deus, possamos perdoar uns aos outros, assim como Ele nos perdoa, e que essa prática nos conduza a uma vida mais plena, cheia de amor e reconciliação. Se gostou e escutou até aqui, se inscreva no canal para continuarmos com esse trabalho lindo.